Olá, meus irmãos, saúdo a todos com a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Moisés Vieira de Lima e estamos começando mais um subsídio para a Escola Bíblica Dominical, classes de adultos, com a revista da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O primeiro trimestre de 2024, estamos tratando da igreja, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Eu espero que você esteja frequentando a Escola Bíblica Dominical, você que é aluno, que é matriculado, você que é professor, esteja sempre atento, sempre ligado, sempre procurando novidades para a sua turma, procurando melhorar, aperfeiçoar e crescer mais e mais na graça e no conhecimento e passar esse conhecimento adiante com a orientação do Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, parabéns para você que está inserido neste contexto da Escola Bíblica Dominical na sua cidade, na sua igreja, na sua congregação. Muito bem, nós já vamos para a lição de número 4, a lição de número 4 para 28 de janeiro de 2024, com o assunto a igreja e o reino de Deus, como está aqui, a igreja e o reino de Deus. O textual diz, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho, Marcos 1:15. A verdade prática diz, pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. O texto bíblico em classe, a leitura bíblica em classe, está em Marcos capítulo 1, versículos 14 ao 17, e diz-nos assim a palavra de Deus. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos, pois, e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse, vinde a mim e eu farei que sejais pescadores de homens. Muito bem. O nosso Senhor Jesus afirmou que o reino de Deus não tem aparência visível, como se estivesse localizado em uma posição geográfica, tá? Isso significa que a natureza do reino com R maiúsculo, é espiritual. A natureza do reino é espiritual. A nossa introdução da lição diz assim, a Bíblia apresenta Deus como um rei, está no Salmo 47, 6, 52 e 7. Um rei que exerce o seu governo e domina sobre tudo que há. Sobre o seu reino, governa soberanamente. Nesta lição, apresentaremos uma compreensão do reino de Deus a partir de sua natureza e da sua relação com a igreja. A igreja é vista como parte desse reino e, por isso, Deus a estabeleceu para viver, pregar e manifestar a vida do reino divino, certo? Muito bem. A nossa leitura bíblica em classe já foi lida direitinho aí, já deu para você entender o cerne desta lição, que é reino. Exatamente, a palavra-chave é reino. O nosso primeiro tópico fala-nos sobre a natureza do reino de Deus, que é o reino universal, a soberania divina e os acontecimentos no mundo. O reino de Deus é a nação de Israel e a igreja. Esse é o nosso primeiro tópico. Muito bem. É preciso que a gente faça logo uma distinção desses dois termos, reino de Deus e reino dos céus. Quando você vê a palavra, no texto bíblico, a expressão reino dos céus, fala-nos do milênio, o período de 1000 anos, certo? Reino que vem do céu para a terra. É o reino do céu que vai ser aqui na terra, que vai ser um período futuro aqui na terra, certo? Mas quando falamos reino de Deus, esse reino está presente na pessoa de Jesus Cristo. Onde ele está, o reino está presente com ele.
Foi por isso que ele disse, olha, o reino de Deus está entre vós, na pessoa dele, pois onde o rei está, consigo ele leva a governança, o reino. Então o reino de Deus também, a gente pode dizer que está presente, principalmente na pessoa de Jesus, mas também o domínio de Deus sobre toda a terra e sobre tudo que há, porque Deus é Senhor, é soberano, não tem outro acima dele. O reino de Deus é tudo aquilo que Deus fez e governa. Mas temos uma terceira expressão que podemos usar, que é o reino na sua forma misteriosa e espiritual, tá bom? A gente vai explicar isso um pouquinho mais para frente. Bom, no período do Antigo Testamento, período da Antiga Aliança, Deus escolheu na terra um povo para ser um povo seu e ele ser o Deus deles. Dentre todas as nações, Deus escolheu a descendência de Abraão via Isaque, o povo de Israel. E Deus reinaria na terra através desse povo, certo? Então, Deus fez com que fosse criada a lei, a constituição deles, naquele período que saíram do Egito para a Terra Prometida. Quando chegaram na Terra Prometida, o seu código de leis já estava pronto. E os sacerdotes exerceriam uma parte muito importante nesse reino. Eles teriam a liderança, um período de tempo, juízes, e depois rei, começando com Saul. Mas o rei exerceria a sua parte administrativa e militar, porém ele não governaria sem ter ao seu lado a autoridade sacerdotal. Por isso, Israel se tornou um reino sacerdotal. Dessa forma, quando Deus escolheu Israel, Deus tinha o propósito de abençoar essa nação e por meio dela também abençoar todos os outros povos, certo? Hoje, pela igreja, o reino de Deus está espalhado pela terra, não fica localizado somente num ponto geográfico. No nosso segundo tópico, fala que a igreja e as dimensões do reino de Deus. O reino de Deus já é uma realidade presente. Quando a pessoa se converte a Cristo, acontece o que Jesus falou para Nicodemos, está registrado em João capítulo 3, quando Nicodemos foi conversar com Jesus de noite, querendo saber sobre a salvação, mas ele não entrou por esse caminho, entrou conversando de outra forma, mas Jesus sabia o que ele queria, então cortou a conversa e disse, olha, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E Nicodemos não entendeu, fez uma arguição ali, e o Senhor lhe explicou, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar, não pode ver. Então, primeiramente, disse não pode ver, depois não pode entrar. Então, se não nascer de novo, nem entra, nem vê no reino de Deus. Mas na hora que a pessoa se converte, automaticamente ele já está no reino de Deus, espiritualmente falando, certo? Então, o reino de Deus é uma realidade já presente agora, mas também é uma realidade para o futuro, porque há uma promessa para Israel de ter um reino com o descendente de Davi sentado no trono e os 12 apóstolos governando sobre as 12 tribos de Israel. Isso aí é uma situação que vai acontecer no futuro, depois do arrebatamento da igreja, depois da grande tribulação, haverá esse período definido de 1000 anos. Há algumas pessoas que não acreditam no milênio, são chamados de amilenista, e diz, não, esse período aí não esses 1000 anos não são de verdade 1000 anos, é um tempo indeterminado e que já começou lá atrás, desde que Cristo morreu e foi crucificado, essa coisa toda, e o inimigo já, a partir dali o reino começou e tal. Já passa aí de 2000 anos, né? Bom, ou já está quase com 2000 anos. Mas esse é para quem não acredita que haverá um milênio futuro, um milênio mesmo, um governo de 1000 anos literal aqui na Terra. Não é o meu caso, e creio que não é o seu caso, que está agora assistindo esse subsídio para a escola dominical. Então, há uma realidade futura de um descendente de Davi governando no trono, num reino físico de literalmente 1000 anos de duração, certo? No nosso terceiro tópico, fala-nos sobre a igreja no contexto do reino de Deus. Então precisa se fazer a distinção entre igreja e reino de Deus, porque antes que a igreja existisse, o reino de Deus já existia. O reino de Deus já existia antes que a igreja existisse.
a igreja passou a existir e automaticamente passou também a integrar o reino de Deus. Então deve ser destacado que a igreja faz parte do reino de Deus, contudo, ela em si, ela propriamente dito, não é o reino de Deus em toda a sua expressão, mas a igreja faz parte desse reino, porque, como disse, antes que a igreja existisse, o reino de Deus já existia. Porém, hoje, a maior representação na terra do reino de Deus está com a igreja. Não está mais com a nação de Israel, está com a igreja. É através da igreja, na igreja, que o reino de Deus tem manifestado-se na vida de muita gente, daqueles que creem, que confessam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas eu preciso fazer aqui algumas explicações. Você vai encontrar a palavra reino na Bíblia, no Novo Testamento, em vários, são muitos os textos, mas eu trouxe aqui apenas 4 textos para darmos uma rápida pincelada aqui neste subsídio. A primeira é essa aqui que está em Apocalipse, capítulo de número 17 e o versículo de número 12, que diz aí, né, que reino, no grego basileia, é exercer autoridade como reis. Reino, a palavra reino, em algumas situações no Novo Testamento, indica exercer autoridade como reis. Como diz aí, e os 10 chifres que viste são 10 reis basileis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Falando aí de um poder futuro que o anticristo terá no período tribulacional. E alguns estarão ao lado do anticristo nesse momento aí futuro, certo? Então a palavra aí que está na nossa Bíblia em português, 10 reis, no caso são 10 basileis. Então são pessoas que exercerão o poder, certo? Temos uma outra referência, também no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo de número 10, está aqui, ó, está aqui. Reino, basileia, nesse caso agora, é um povo que compartilharão o poder real. E para o nosso Deus nos fez basileis, nos fez reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Apocalipse 5 e 10. Tá? Então, nesse caso aqui, a mesma palavra, basileis, mas é um povo que compartilhará o poder juntamente com o Senhor Jesus Cristo. A promessa é essa para um futuro aí no governo de Cristo, no milênio. Para o nosso Deus nos fizestes basileis, reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Tá? Então, aqui essa segunda referência. Então, como eu disse, 4, então vamos para a nossa terceira referência de Basileia. Agora, reino. A palavra agora já não é Basileia, é o reino futuro. Nesse texto, Mateus 6 e 10, olha o Senhor Jesus na oração, dizendo, venha o teu Basileia, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Parte da oração chamada oração do Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou. Então ele está dizendo, venha o teu reino. Mas onde Jesus está, o reino não está presente com ele? Está como reino de Deus na pessoa dele. Mas agora Jesus estava falando de um reino que virá, o reino futuro, certo? E ele estava já ensinando os discípulos a orar. Então, nesse mesmo capítulo 6, pulando lá para o versículo de número 33, aí nós temos aqui, ó, reino Basileia, agora como reino misterioso e espiritual. Disse Jesus, mas buscai primeiro o Basileian, o Basileia, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6 e 33. Então, olha só, vimos aí quatro versículos bíblicos falando de reino e cada um com um sentido. Nesse caso, nesse último reino, que é buscar em primeiro lugar o Basileia, é o reino misterioso e espiritual. Nesse momento, quando a gente busca o reino de Deus, como é que isso vai acontecer
na nossa vida. A gente vai buscar o reino de Deus, a sua justiça. Esse buscar não é um buscar assim de procurar como que está procurando uma coisa embaixo da mesa, embaixo da cama, uma coisa que perdeu. Não é isso. Esse buscar o reino de Deus fala do nosso estilo de vida. É viver uma vida toda guiada pelo senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que entrega-se a Cristo, recebendo como seu Senhor e Salvador, seu Salvador e Senhor, deixa que tudo na sua vida seja guiada por Ele, controlada por Ele. Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus é buscar a orientação do Senhor Jesus, fazer a vontade do Senhor Jesus, servir-lhe com o coração inteiro, servir-lhe com santidade, entendeu? Fazer a vontade de Deus com alegria. Quando a gente faz assim, nesse interesse da evangelização, de anunciar Jesus aos povos, de fazer com que seu nome seja conhecido, reverenciado e adorado por todas as nações, nós estamos dando prioridade ao reino de Deus. Então, esse buscar o reino de Deus significa dê prioridade na tua vida para o reino de Deus, certo? Então, esse reino de Deus, que a gente já está nele, já vive nele, já trabalha em prol dele, exercemos nossas funções ministeriais e eclesiásticas em razão dele. Esse reino, ele é espiritual, ele é misterioso, é o reino no qual hoje nós fazemos parte, pois outrora, antes de aceitarmos a Cristo, vivíamos no mundo de pecado e estávamos no reino das trevas. Mas agora nós fomos transportados desse reino das trevas para o reino do amor de Cristo. Esse reino, então, é misterioso. Nós já estamos nele, nós já entramos nele, certo? Já nascemos da água e do Espírito. Então, o reino de Deus, já vivemos nele. Diferentemente do reino dos céus, que é um reino futuro com um período de 1000 anos. Quem diz que é milenista mistura os reinos aí e não faz essa distinção. Porque diz, no momento que a gente aceita Jesus, já estamos no reino. É verdade, mas não o reino dos céus, que vai ter apenas uma duração de 1000 anos. Isso aí é para o futuro, certo? Israel precisa ainda se converter a Cristo. No final da grande tribulação isso vai acontecer. Então acontecerá o milênio e um reino prometido para eles aqui. Mas esse reino tem uma duração, como disse, de 1000 anos. Porém, o reino que você e eu, enquanto membros do corpo de Cristo, com o nome registrado no livro da vida, esse reino não tem fim. Nós já estamos nele e esse reino nunca terá fim. E um dia, aqueles que entrarem no milênio e fielmente servirem ao Senhor como súditos no milênio aqui na terra, esses um dia, ao fim desse milênio, também estarão no reino eterno que você e eu, que estamos em Cristo, que já somos nova criatura, já somos igreja do Senhor, já estamos nesse reino. Tá certo? E hoje, qualquer pessoa que passa por esse processo do novo nascimento, nascer da água e do Espírito, automaticamente entra nesse reino misterioso e espiritual, do qual nós já desfrutamos grandes benesses, já desfrutamos grandes coisas. A primeira e principal delas é a nossa salvação, certo? Pois então, como diz aqui a nossa conclusão, nesta lição aprendemos um pouco mais sobre o reino de Deus. O reino de Deus, em sua plenitude ou na sua manifestação final, incluirá todos os crentes que professaram e professarão sua fé em Cristo, o Filho de Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe, que Ele nos guarde no seu amor, não só hoje, mas para sempre. Obrigado a você que assistiu até aqui. Se você assistiu até aqui, esse subsídio para a Escola Dominical, curta aí, compartilhe, se inscreva, ative o sininho, leve adiante e comente. Comente no que a gente precisa melhorar, dê ideias, vamos trocar ideias, entre aí nos comentários, certo? E diga de onde você está nos acompanhando e a gente vai estar mandando nos próximos vídeos um abraço para você também e para a igreja onde você está servindo ao Senhor na Escola Dominical. Muito obrigado pelo carinho, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.